I dey receive. God, your grace and mercy is always to follow me. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, Almighty God has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day that shall do. Double heavenly blessings that he might receive. Around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got my hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day that I got it. Double heavenly blessing that he might receive. God, your grace and mercy is always to follow me. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shall do. Double heavenly blessing that he might receive. God, your grace and mercy is always to follow. God has given me victory. He has given me victory. Almighty God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Because of Jesus, every day that shall do. Double heavenly blessings that he might receive. God, your grace and mercy is always to follow me. Bom dia, igreja. Bom dia, casa de Deus. Graças a Deus estamos aqui. Vamos exaltar e
Adora Ele nesse momento, onde você está. Lá em casa, onde você nos acompanha, começa a adorar a Ele. Ele tem um nome soberano, nome acima de todos os nomes. Soberano Deus, te adoramos Jesus. Tu és quão grande Deus, tu és soberano Deus, te adoramos. Oh soberano, Ele é soberano Deus, Ele é digno do nosso louvor.
Te adoramos, Jesus. Te bendizemos por tudo que Tu és. Teu nome está acima de todos os nomes. Teu nome está além de todos os nomes. E nessa manhã nós rendemos tudo que somos, tudo que nós temos, para Te dar honra e para Te dar glórias, ó Deus. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós rendemos tudo. Rendemos tudo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Dá glórias ao nosso Deus. Dá glórias a Ele. Aleluia. 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 Te adoramos. Bom dia, amado irmão. Queremos pedir desculpas pelo atraso do culto. Estávamos a enfrentar algumas. Deus é bom Deus, tem nos ajudado, tem nos desafiado também, podermos cada vez mais desenvolvermos as tecnologias. Glória, bom Deus. Então, nessa manhã, gostaria de convidar o amado irmão a abrir comigo o livro de Lucas. Comigo no livro de Lucas. Lucas 16, versículo 10 a 11. Lucas 16, 10 a 11. Então, abra comigo aí, Lucas 16, 10 a 11. Momento de oferta e dízimo. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, 10 a 11. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Repito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Mas, irmão, essa palavra para mim é muito forte mesmo, muito forte. Às vezes nós podemos pensar que eu não tenho nada ao que dar. Não tenho, o que tenho é pouco. Não posso contribuir para que a igreja continue fortificada, continue crescendo,
Porque a minha contribuição, eu como membro, vai ajudar com que a igreja cresça, continue firme, continue a caminhar para o resgate de muitas almas. Então, se eu não sou fiel naquilo que Deus me confiou, o pouco que eu tenho, nunca vou ser fiel no muito. Nunca vou ser fiel. Então, amado irmão, nessa manhã, queria encorajar você a refletir nisso. Se o pouco que você tem não é fiel, mesmo ter o muito, não vai ser fiel nos dízimos, não vai ser fiel nas ofertas. Precisamos aprender a sermos fiéis no pouco que nós temos, para Deus nos confiar nas grandes coisas. Quero encorajar você nessa manhã a ser fiel àquilo que você tem, aquilo que você tem tido mensalmente, durante seu negócio, a ser fiel com um bom Deus, a ser fiel com Deus, porque Ele é fiel, para que Ele possa nos abençoar com as grandes coisas, como a palavra diz, as grandes coisas estão por vir. Então não tem como Deus me dar as grandes coisas se eu não sou fiel no pouco que eu tenho. Aí, no rodapé, vai passar o número de conta e graças a Deus nós já temos o número de conta da Life Church, Igreja Comunidade de Vida Cristã, a conta BIM. Então nessa manhã, gostaria que você refletisse comigo nesse livro aqui, né? Também pode dirigir as suas ofertas no M-Pesa e também no ponto 24, tudo dá para passar aí no rodapé. Pode dirigir também as suas ofertas e dizer ao seu supervisor e sou líder de célula. Então, quero encorajar você nessa manhã a sermos fiéis no pouco, a sermos fiéis no pouco que Deus tem nos dado. É onde você está, vamos juntos orarmos. Amém? Pai, nós oramos, Senhor Pai. Queremos te agradecer, queremos te bendizer, ó Deus. Sabemos que o Senhor é Deus de provisão, Deus fiel, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, sabemos que não somos fiéis no pouco que nós temos, queremos aprender a sermos fiéis no pouco, para que o Senhor possa nos abençoar no muito, Senhor, Pai, nas grandes coisas, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, agradecemos, Pai. Amém, Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. É bom mais uma vez estarmos nessa manhã, uma manhã cheia de desafios, umas semanas que nós não estamos conseguindo transmitir culto a partir de Chimoio, exatamente por causa de desafios de internet, aparelhagens que usamos. Mas é uma honra nessa manhã podermos entrar em direito. Sabemos que o irmão está nos acompanhando de diferentes lugares e nós queremos dar honras ao nosso Deus por causa dessa oportunidade. Temos de juntos podermos a palavra de Deus diz. Eu tenho como mensagem que quero compartilhar com nessa manhã a vida dos primeiros cristãos. A vida dos primeiros cristãos, tenho como, entre parênteses aí, a marca de uma igreja com vida. Quer dizer que a maneira como os primeiros crentes viveram, isso nos mostra como uma marca de uma igreja que tem vida. E estaremos nessa manhã compartilhando como é que os primeiros crentes viviam. Qual era
o seu modo de vida, qual era o prato forte na igreja primitiva. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu sei que você conhece essa palavra. Abra em Atos, capítulo do número 2. Vamos ler o versículo 42 até ao versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, queremos nessa manhã chegar na sua presença. Queremos adorar, queremos louvar o seu santo nome. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Obrigado pela oportunidade de, nesse momento, Senhor, procurarmos viver como a igreja primitiva vivia. Procurarmos viver como viveram os primeiros crentes. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Então, a palavra que nós lemos em Atos capítulo do número 2, você lê todo o livro de Atos. O livro de Atos, ele mostra como viveu a igreja, mostra o desenvolvimento da igreja depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí o livro de Atos vai descrever o que os apóstolos ficaram fazendo. O próprio nome do livro é Atos dos Apóstolos. O que quer dizer? O que os apóstolos iam fazendo naquele momento, ou no tempo em que a igreja, no tempo em que a igreja ia crescendo, no tempo em que Jesus Cristo deixou os discípulos com uma missão. Lembre-se que quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele deixa uma missão, que esta missão é o nosso lema do ano. Ide. Jesus Cristo disse: ide por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. Essa foi a ordem que Jesus deixou. E o que os discípulos ficaram fazendo depois? Como a igreja ficou crescendo depois? É o que necessariamente nós estaremos a ver hoje. Vou compartilhar 4 aspectos importantes para o crescimento da igreja. Vou compartilhar esses 4 aspectos, vão nos ajudar a ver como é que a igreja primitiva cresceu e se a igreja hoje está fazendo isso. Se nós hoje nos comportarmos como se comportou a igreja primitiva, nós registraremos um crescimento tão grande. E nós não teremos problema com o ir. Não teremos problema em ir além das fronteiras. Não teremos problema de ir aonde Jesus nos envia a ir. Tenho como ponto número 1 o que os discípulos fizeram, o que a igreja teve naquela altura. Eles tinham uma unidade na doutrina. Se nós queremos crescer, o que nós como igreja precisamos é
estar unidos. É nós, como o corpo de Cristo, estarmos unidos. Lembra-se que Jesus Cristo fala para os seus discípulos, para o livro de João, capítulo 14, ele fala que eu sou a videira e vocês são os ramos. E o ramo que não estiver unido à videira seca e é lançado fora. E isso nos remete que, como igreja, nós, como discípulos, precisamos estar unidos. Mas unidos para o quê? Unidos em o quê? Unidos na doutrina. A palavra de Deus, ainda nesse capítulo que nós lemos, capítulo 2, o versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqueles que se salvaram, eles eram perseverantes, eram unidos naquilo que era a doutrina da salvação. E essa doutrina não era uma doutrina qualquer, era uma doutrina bíblica, uma doutrina da pessoa de Jesus Cristo. E quero lembrar para você, Atos é o início da igreja. Atos é o início do cristianismo. E esse cristianismo revelou-se como os discípulos, como aqueles também que aceitaram a Jesus Cristo, iam vivendo. E eles eram unidos na doutrina. Não, nós precisamos estar unidos na doutrina. Nós precisamos, nunca nós havemos de ter uma unidade tão perfeita se a nossa doutrina não for a mesma. Nós nunca seremos unidos se nós temos doutrinas diferentes. A igreja hoje precisa compartilhar a mesma doutrina que os apóstolos compartilhavam. Não é cada um vai à igreja com sua doutrina. A doutrina em que os primeiros crentes estavam unidos era uma doutrina de ensino da palavra, do ensino apostólico, do ensino da pessoa de Jesus Cristo, do ensino das coisas que Jesus Cristo fez. E as pessoas estavam unidas a isso. Sabe, hoje nós temos pessoas com muitas opiniões. Cada pessoa tem uma opinião. Não, é que não devia se ensinar isso, devia se ensinar aquilo. É que não podia ser isso, devia ser aquilo. Irmão, submeta-se à doutrina dos apóstolos. Não estou falando de apóstolos como títulos que nós temos hoje. Submeta-se à doutrina da Bíblia. Que quando nós seguimos a mesma doutrina, aí nós temos uma união, aí nós somos unidos, porque o que nos une, o que une você e eu, é a palavra de Deus. O que nos une é o Evangelho. E se é o Evangelho que nos une, se é a doutrina evangélica que nos une, se é a doutrina de Jesus Cristo que nos une, então essa doutrina pode ser diferente. Temos de falar acerca de Jesus. Acerca do Evangelho. É o Evangelho que nos une. É a palavra de Deus que nos une. E aí nós precisamos estar alertas. Lembra-se que Paulo fala numa das cartas que algum homem, ou mesmo um anjo dos céus, vos pregar um evangelho diferente desse que lhes anunciamos, seja considerado anátema. Em outras palavras, seja amaldiçoado. Porque Paulo sabe que a doutrina tem que ser única. A doutrina não pode ser divisível. E nós precisamos prestar atenção, porque tem pessoas que vão trazendo doutrinas diferentes. E Paulo diz que se alguém trouxer uma outra doutrina, um outro evangelho, deve ser considerada essa pessoa anátema. A igreja hoje precisa prestar atenção. Se você não conhecer o que está seguindo, se você não conhecer a doutrina que nós temos, você vai acabar por seguir as pessoas que você não devia seguir. E nós não estamos seguindo pessoas, estamos
seguindo a Jesus Cristo. Estamos seguindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão verdadeiramente pregando o Evangelho de Jesus. Nem todos. Cuidado com as doutrinas que você consome. Alimente-se da doutrina. E perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Nós, como igreja, temos de perseverar nisso. Temos de ser perseverantes. Aquilo que é a doutrina. Ponto número 2. A unidade na própria comunhão. Unidade na comunhão. Os primeiros cristãos, eles eram unidos naquilo que era a comunhão. Essa palavra que nós lemos diz que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles eram unidos na comunhão. Eles eram unidos em tudo o que eles faziam. A palavra diz que ninguém tinha as coisas por si mesmo. Mas os cristãos, eles eram unidos na comunhão, eles se importavam com os outros, eles se preocupavam. Aqui está o meu irmão. O desafio hoje da igreja é: será que nós, como igreja, temos uma comunhão juntos? Porque é do princípio que, se nós seguimos a mesma doutrina, então nós teremos uma comunhão como crentes. Se nós seguimos a mesma doutrina, se nós somos fiéis na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós teremos uma facilidade em poder ter uma comunhão genuína, em estarmos juntos, estarmos unidos para um único propósito, que é anunciar o Evangelho. Sabe? Porque algumas pessoas, ponto número 1 aqui falava da união, da unidade dos próprios discípulos na doutrina, estar unido na doutrina, depois ponto número 2, estar unido na comunhão. Precisamos prestar atenção com quem vocês estão se unindo. Qual é o propósito da vossa união? Sabe, lá em Gênesis existiu um povo que se uniu e começou a construir uma torre. Eles disseram que queremos alcançar lá onde está Deus. Havia um propósito errado nessas pessoas. E às vezes nós na igreja temos pessoas formando grupinhos, pessoas se unindo, começando a falar mal dos outros irmãos. Não, nós temos de estar fortes, temos de estar unidos na comunhão, temos de estar unidos com o mesmo propósito, temos de estar unidos para que o Evangelho seja levado a outras nações. Temos de estar unidos, começar a discutir nossa comunhão. O que vamos compartilhar com as pessoas? O que estamos levando para os outros? Se nós quisermos ter essa comunhão perfeita, nós precisamos de manter essa doutrina. Nós precisamos manter a doutrina do Evangelho em nossas vidas. Cuidado com pessoas que vão trazendo heresias, porque heresias criam divisão. Aliás, a própria heresia já é uma divisão. A própria heresia é uma divisão. Temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado com quem nós estamos, com quem nós compartilhamos a nossa vida. Com quem você se une? Com quem você tem comunhão?
Porque primeiro nós temos de ter comunhão com o Espírito Santo, temos de ter comunhão com Deus, depois, com essa comunhão com Deus, que é a comunhão na sã doutrina, vai nos levar a termos uma sã comunhão com os outros irmãos. Quando nós somos, ou temos uma comunhão saudável, é uma demonstração como o Evangelho deve ser vivido. Como a palavra de Deus deve ser vivida. Então, seja unido na comunhão com o Senhor. Ponto número 3. Eles eram unidos no partir do pão. Esses primeiros crentes, eles mantinham uma comunhão intensa entre si. Naquilo que era o partir do pão. Quando a Bíblia fala do partir do pão, nós muitas vezes vamos somente na ceia do Senhor, vemos que eles eram unidos na ceia do Senhor, mas se você for a estudar a palavra de Deus, antes da ceia do Senhor, ela era seguida de uma festa. Por isso, Paulo chama atenção aos crentes em 1 Coríntios capítulo 11. Ele chama atenção que quando se reúnem, não se reúnam para comer só e beber. Reúnam-se para fazer aquilo que Jesus Cristo deu como recomendação, porque Jesus disse que façam tudo isto em memória de mim. Então nós temos de ser unidos no partir do pão. A palavra de Deus diz que eles eram unidos no partir do pão, ora numa casa, ora na outra. Esses primeiros crentes, eles eram fantásticos naquilo que era o partir do pão. Ninguém tinha o pão dele como dele mesmo somente, mas eles compartilhavam. Partir o pão numa casa, ora na outra, significa que eles tinham uma comunhão, e essa comunhão fazia com que eles aprendessem a partilhar o pão. Partilhavam o pão. Veja, como cristãos, compartilhamos o pão com os necessitados ou ficamos, se eu tenho, eu tenho. Se eu tenho um pão, eu tenho. Não me importo com os outros. Mas essa igreja, a igreja primitiva, eles partiam o pão, ora numa casa, ora na outra. Depois eles faziam aquilo que é a recomendação de Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Ora numa casa, ora na outra. Sabe, você repara que como a igreja vivia, não era uma tradição isso. A ceia, eles não levavam como um ritual. Não levavam como um ritual em que vai acontecer no primeiro domingo de cada mês ou no último domingo de cada mês, mas eles levavam isso como modo de vida, porque Jesus Cristo disse que todas as vezes que comer desse corpo, desse pão e beber desse vinho, anunciam a morte do Senhor Jesus Cristo. Esses primeiros cristãos sabiam que quando partiam o pão era uma oportunidade de anunciar o reino de Deus. Quando partiam o pão era uma oportunidade de se lembrar o que Jesus Cristo. De se lembrar. Ele ressuscitou. E salvar dos nossos pecados. Lembrar o sofrimento que Jesus fez. Deus, Jesus, obrigado pela sua morte. Obrigado porque essa morte, sua ressurreição, dá a vitória. Nós estamos de ser unidos no partir do pão. Lá em casa, de casa em casa, nos nossos grupos familiares, não é algo de tradição que tem que ser só em grandes grupos. Não, lá na sua família você pode ter a ceia do Senhor, você pode partir o pão com 1, 2, 3 irmãos. É o que aqueles primeiros crentes faziam. Sabe, as coisas que nós fazemos em união
Você e eu, como crentes, que nós fizemos como povo unido, como corpo unido, as outras pessoas estão observando. E o nosso modo de vida, ele tem que ser um ID. O nosso modo de vida tem que ser uma oportunidade de evangelizar as pessoas. A nossa união, a maneira como nós vivemos. Eu não vou partir o pão só comigo mesmo. A palavra diz que eles eram unidos no partir do pão. Eles partiam o pão juntos. Ponto número 4. Unidade nas orações. A coisa mais importante que esses discípulos, quando se reuniam, faziam, eles não se reuniam somente para partir o pão, eles não se reuniam para fofocar, eles não se reuniam para falar mal dos outros, eles se reuniam para orar. Irmão, essa igreja viveu em momentos muito difíceis. Eu quero dizer para você, depois da morte de Jesus Cristo, aqueles que declaravam a sua fé em Jesus Cristo eram perseguidos. E esse não era um momento fácil. Eu acho que esse foi o momento mais difícil que a igreja viveu. Mas como que a igreja conseguiu então enfrentar esse tempo tão difícil? A igreja conseguiu porque orava. A igreja se reunia para orar. A igreja era unida em oração. A igreja era unida para buscar o Espírito Santo. A igreja era unida para buscar a pessoa de Jesus Cristo. O desafio hoje é, quando nos unimos, é para o quê? Reunimos para o quê? Para comer? Ou para parar? Esses crentes estão unidos? São. O autor de Atos, essa parte, ele enfatiza e na oração. E na oração. Perseveravam e nas orações. No partir do pão e nas orações. Quer dizer, não era somente o pão que era a preocupação daqueles crentes. A nossa preocupação hoje tem que ser orar. Buscar a presença de Deus. Saber onde Deus está querendo nos levar. Nas nossas reuniões nós temos de clamar, tem que ter um clamor a Deus. Temos de buscar o Espírito Santo. Temos de buscar a Jesus em tem uma situação. Estamos enfrentando uma situação. Hoje o mundo está vivendo na incerteza, no medo. É momento de nos unirmos em oração. É momento da igreja perseverar. É momento da igreja perseverar. É momento da igreja perseverar. Somos perseverantes na oração. Ponto número 5 e último que quero compartilhar nessa manhã. Depois dessa união toda, depois disso tudo que elas tinham, no ponto número 5, resultados da unidade. O que aconteceu por causa da unidade que os discípulos tinham, por causa da unidade que a igreja tinha? Qual foi o resultado que aconteceu nessa altura? Leia comigo o versículo 47. Atos 2. Louvando a Deus e caindo na graça de Deus, acrescentava a igreja aqueles que haviam salvado. Diz que eles louvavam a Deus nas suas uniões e resultado disso,
o Senhor acrescentava o número das pessoas que falavam, Deus acrescentava o número das pessoas que criam em Jesus. Quando nós somos unidos, igreja, e se nós oramos, Deus aumenta o número das pessoas. Não somos nós que aumentamos o número. Não importa qual é o número da tua célula, o número da tua congregação, o número da igreja que você está liderando, o número do grupo familiar que você está liderando, não é você que está aumentando esse número. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescentava, mas esse acréscimo era resultado do modo de vida dos discípulos. Esse acréscimo era resultado das orações. Quando nós oramos, Deus responde às nossas orações e coloca pessoas já que receberão salvação, ou que vão receber a salvação. E é momento de nós, como igreja, estarmos unidos. É momento da igreja deixarmos o egoísmo de lado. Deixarmos o egoísmo de lado e estarmos unidos em oração. Estarmos unidos, buscando a Deus, estarmos unidos no partir do pão, estarmos unidos, porque quando a igreja está unida, nenhuma porta do inferno verá prevalecer. Que quando nós nos unimos, os propósitos de Deus são realizados. Que quando a igreja está unida, grandes coisas vão acontecer. Eu sei que você já falou, ou já ouviu várias vezes dizer, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. A igreja unida jamais será vencida. A igreja unida, as portas do inferno não irão prevalecer. A igreja unida em oração vai ser uma igreja vitoriosa. Uma igreja unida em oração no partir do pão é uma igreja que cresce. Então se una. Mais uma vez Jesus disse, o ramo que não estiver unido à videira secas. E quando ela é seca, não tem mais utilidade. Somente pode ser lançado no fogo. Somente pode ser lançado no fogo. E você não vai querer ser lançado no fogo. Você precisa viver uma vida de união ao corpo de Cristo. Pai, nós chegamos na sua presença agora. Assim como a igreja primitiva viveu unida, assim como a igreja primitiva viveu em união, e o Senhor acrescentava o número das pessoas que se salvavam por causa das orações do povo, faz com que a igreja hoje, Deus, seja uma igreja unida. Unida no perdão, unida nas orações, para que o Senhor possa acrescentar os que vão se salvando. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado pelo seu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos uma igreja unida, com um único propósito, para que o seu nome seja conhecido, para que o seu nome seja engrandecido. Te adoramos, Jesus, porque somente grande é o seu nome. Somente o seu nome é que é grande, é que é digno de louvor, digno da nossa adoração. Canta Ele nessa manhã. Canta Ele.